18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7, sempre na sintonia certa. Vala Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que já está no trânsito, está indo para casa, amigo. Vamos começar essa semana juntos? Vamos lá então, começando mais um Mix. 18 horas, Cid Soares. Bora. Olha, atenção você, querido ouvinte que está circulando por Manaus, em especial aqui na rua Fortaleza 585 Adrianópolis. Hoje nós temos ingressos de cinema para você, hein, ouvinte. É só chegar aqui. Quem chegar primeiro aqui na Mix, na rua Fortaleza 585 Adrianópolis, ganha um par de ingressos e vai curtir aí um cineminha. E lá no Manauara Shopping ou no Sumaúma é o UCI, o cinema. Valeu, então, ingressos para você, ouvinte, em 100,7 aqui na rua Fortaleza 585 Adrianópolis. Se você tiver aí, é só parar aí, pedir e pegar aí o seu ingresso. Agora 6:02, boa noite. 18 horas. A gente começa o 18 horas de hoje com os destaques do dia. Amazonas tem mais de 400 mortes por ano no trânsito e metade é de motociclistas. Polo Industrial de Manaus fatura 72 bilhões de reais entre janeiro e maio deste ano. Manaus terá a edição do Campus Party, a maior experiência tecnológica em internet, jogos, educação e empreendedorismo do mundo. E saiba quais são os deputados estaduais mais gazeteiros e mais gastadores da Assembleia Legislativa. Já são 6 horas e 3 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, você que vem seguindo a melhor programação de Manaus. Continuamos juntos em mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite. Você confere os destaques do dia. Os destaques desta segunda-feira, 31 de julho de 2023, finalizando aí mais um mês do ano. 6:03 no ar. 18 horas. Olha só, este ano as indústrias da Zona Franca de Manaus começaram aí com o pé direito. É que o Polo Industrial de Manaus faturou 2 bilhões de reais a mais nos 5 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, em Cid. Exatamente isso, Carlão. Olha, no total, o Polo Industrial de Manaus, o BIM, faturou no período de janeiro a maio 72 bilhões de reais, ou seja, 1,96% a mais que nos 5 primeiros de 2022. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pela Suframa. Olha só, em dólar, o faturamento do PIN atingiu 14,13 bilhões de dólares e registrou queda de 1,22% em comparação ao igual período do ano passado. É isso mesmo, e o repórter André Meirelles já tem mais detalhes sobre o desempenho do Polo Industrial de Manaus nos primeiros 5 meses deste ano. Boa noite, André. Então, quais foram os setores que tiveram os melhores desempenhos em 2023? Olha, foram vários, hein? Cid, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham também. Olha, o faturamento, inclusive, corresponde a um aumento de 1,96%, como vocês falaram, isso na comparação com o mesmo período do ano passado, né? Que chegou aí a 70 bilhões de reais, 65 milhões. Os segmentos eletrônicos, exceto aí os bens de informática, com um faturamento de 13 bilhões e 31 milhões de reais, teve um crescimento aí de 12,43%. O de duas rodas teve aí um faturamento de mais de 12 bilhões de reais também, crescimento de 28%. Aí vem o químico, que também teve aí um crescimento, e foram os maiores impulsionados do desempenho do PIN, isso nos 5 primeiros meses deste ano de 2023. Outro segmento que também obteve destaque no período foi o de mecânico, né, que teve também um crescimento, um aumento aí de 4,33%. E entre os principais produtos fabricados pelo PIN entre janeiro e maio deste ano, os destaques vão principalmente para as linhas de motocicletas, motonetas e os ciclomotores, que teve o aumento de 21,44%. Tem também aí televisores com tela de LSD e OLED, que também não ficou de fora não, e teve esse aumento aí de 37,15%. Vem também os condicionadores de ar do tipo split, com um aumento de mais de 39%, e condicionadores de ar de janela ou parede
parede, com aumento de 143,14%. Também tiveram destaque no período as linhas de receptores de sinais de televisão e os aparelhos de barbear. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, afirmou que os indicadores aliados a outros acontecimentos positivos recentes, com a aprovação de 727 milhões e 200 mil reais de novos investimentos no Conselho de Administração da Suframa Alcais, aconteceu nesta semana. E a assinatura do contrato de gestão do novo Centro de Bionegócios da Amazônia, também, segundo Bosco Saraiva, isso contribui para fortalecer o modelo da Zona Franca de Manaus. Então vamos ouvir agora o superintendente da Zona Franca aqui do estado do Amazonas, Bosco Saraiva. De janeiro a maio continua apresentando um crescimento do Polo Industrial de Manaus. Fechamos esses 5 primeiros meses deste ano com faturamento acima daquele relativo ao ano passado, são 72 bilhões, portanto, garantidos empregos que vínhamos mantendo e, portanto, esse incremento de quase 12% no faturamento do PIN dá conta de que nós estamos com uma política revigorada, com a política industrial revigorada, com a produção revigorada durante este período, e nós temos certeza que esses indicadores seguirão sempre crescentes até o final do ano. 18 horas. A gente ouviu aí o superintendente aqui da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, né? E conforme ainda ele, o polo industrial fechou maio com 107.813 postos de trabalho diretos entre empregados efetivos e terceirizados e temporários. O indicador é bastante similar ao verificado em maio do ano passado, né? E 1,77% inferior ao apurado até abril do ano passado. 1,77% inferior ao apurado em abril deste ano. Com os números fechados até maio, a média mensal de empregos neste ano é de 110.339 trabalhadores diretos aí. É um bom resultado, né, Cid, Carlão? Bom resultado. Bom resultado mesmo. 6 horas 8 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Valeu, André Meirelles. 18 horas. Olha só, 16 municípios do Amazonas constam na lista de 21 cidades brasileiras beneficiadas por esquemas dos royalties, mesmo sem produzirem petróleo e gás natural. As ações da justiça foram articuladas pelo lobista Rubens de Oliveira, condenado inclusive por estelionato e investigado por lavagem de dinheiro, Cid. Olha, Rubens de Oliveira é suspeito de liderar um grupo que já conseguiu mais de 25 milhões de reais em honorários com as vitórias do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde janeiro de 2021. As informações são do jornal O Estado de São Paulo, Estadão. Vamos aos detalhes agora dessa informação com Odiné Araújo. Os 16 municípios do Amazonas foram incluídos em uma lista de cidades a reivindicarem na Justiça Federal o direito de recebimento de royalties de petróleo, mesmo sem produzirem uma única gota, nem atenderem aos critérios da lei para ter esse direito. As ações homologadas pelo lobista Rubens de Oliveira, condenado por estelionato e investigado por lavagem de dinheiro, foram acatadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo. A lista dos 16 municípios aqui do Amazonas é encabeçada por Alvarães, que foi o primeiro beneficiado por uma decisão judicial obtida pelo grupo do lobista Rubens de Oliveira. O pedido foi apresentado ao TRF1 em 18 de dezembro de 2020. O direito a royalties milionários foi concedido menos de um mês depois, em 11 de janeiro de 2021. A autorização foi justificada pela existência de instalações de embarque e desembarque de gás natural, pontos de entrega sobre a produção marítima e terrestre. O problema é que Alvarães não tinha qualquer estrutura desse tipo e não apresentou à Justiça nenhuma foto ou relatório técnico que indicasse a existência das instalações em seu território. Até junho desse ano, a cidade no interior do Amazonas já havia recebido mais de 18 milhões de reais em royalties sem nunca ter produzido nenhuma gota
falta de petróleo. Já em Atalaia do Norte, que também não produz petróleo, a petição na Justiça alegou impacto ambiental decorrente de exploração do produto nos municípios vizinhos de Cruzeiro do Sul e Ipixuna. O pedido foi acolhido. Em Inhamundá, a alegação na Justiça é de que existe no município a movimentação de entrega City Gates. O argumento foi acolhido em junho de 2021 porque a cidade teria instalações marítimas e terrestres de embarque e desembarque de petróleo e gás, mas o município não possui essas instalações. Já em Juruá, a alegação foi que o município era confrontante com o município de Tefé e por isso dividia a preservação da floresta nacional e sofria os mesmos impactos ambientais de instalações de embarque e desembarque de gás natural e petróleo que supostamente estariam na cidade vizinha. O pedido de Juruá também foi acolhido, porém a Agência Nacional de Petróleo afirmou que Tefé não é produtora de petróleo nem tem esse tipo de instalação. O grupo do lobista também pediu a inclusão do município de São Gabriel da Cachoeira no rol de beneficiários dos royalties na condição de confrontante por ser afetado por um ponto de entrega de petróleo a 500 quilômetros de distância. A agência de petróleo contestou essa decisão da Justiça e disse que o critério indicado não existe na lei e apontou inverdades no pedido feito pelo grupo do lobista à Justiça. Também foram feitas petições para pagamentos de royalties de petróleo aos municípios de Itamaraty, Jutaí, Manacapuru, Novairão, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Barreirinha, Borba e Fonte Boa. Esses municípios, porém, não produzem petróleo. Em resposta à reportagem do Estadão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região informou que os magistrados que concederam os pagamentos não se manifestariam. O 18 Horas tentou ouvir a Associação Amazonense de Municípios para saber sobre essas ações, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. O vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Diego Cavalcante, disse que a matéria não é tão simples, mas as ações do lobista são amparadas pelo artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. Duas vertentes surgem, pois na redação fala de participação no resultado da exploração do petróleo ou de compensação financeira por essa exploração. No STF, várias discussões sobre a lei, claro, além do Plano Nacional de Petróleo, sobre a Lei 12.734 de 2012, que interfere no Pacto Federativo, e a ministra Carmen Lúcia até sinaliza por esse federalismo de cooperação. Duas vertentes: direito de participação, se a União explora o petróleo, os demais entes federados teriam direito, ou de compensação financeira para os entes federados, os municípios que suportam. Com base nesse entendimento, de acordo com o vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Amazonas, Diego Cavalcante, é possível ser beneficiado com os royalties sem fazer parte das cidades que produzem petróleo. Hoje o que temos como decisão é pela ideia de participação do resultado da exploração, independentemente do conceito atribuído, da natureza jurídica que alguns defendem, de compensação. É essa a interpretação que está sendo dada. Então, sim, é possível ser beneficiado com os royalties sem fazer parte das cidades que produzem, mas essa resposta não é em definitivo. A palavra final cabe ao Supremo Tribunal Federal. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h15 em Manaus. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 Horas. E olha só, hein? Nos últimos dias, vídeos viralizaram nas redes sociais em que o mototaxista Rafael Nascimento Ribeiro aparece seguindo mulheres e adolescentes praticando gestos obscenos, Cid. Até o momento, 4 vítimas já identificaram, incluindo aí 2 crianças de 9 anos. Rafael confessou o crime e foi levado pela própria família até a delegacia. Olha só, a repórter Nathalie Moraes conversou com a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é a Joyce Coelho, e traz agora os detalhes da prisão. Confira.
Rafael Nascimento Ribeiro, o mototaxista que exibiu as partes íntimas e cometeu atos libidinosos, foi preso neste fim de semana em Manaus, após ter as imagens divulgadas pela Polícia Civil do Amazonas. Na manhã de hoje, o homem foi apresentado na sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo a delegada titular da DEPCA, Joyce Coelho, até o momento, 4 vítimas identificaram Rafael como o autor dos atos. Nós conseguimos identificar essas vítimas, até o momento são 4 vítimas, e a adolescente de 16 anos, inclusive, relatou que esse homem, ela saía por volta de 7 horas, no dia 21 de julho, para um cursinho que fica ali perto da Grande Circular. Quando ela percebeu que esse homem na moto vinha seguindo, ele tentou arrastá-la, puxando pelo braço com uma das mãos, enquanto com a outra mão ele já tirava, desabotoava a calça. Então, muito assustada, ela correu e quando olhou para trás ainda percebeu que ele vinha perseguindo e praticando ali masturbação, seguindo a adolescente. Então, a parte do vídeo que viralizou é justamente essa segunda parte, onde ela está correndo, olha para trás e visualiza. Mas antes disso, na rua da casa da adolescente, ele já havia tentado arrastá-la, e ela conseguiu escapar. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o mototaxista surge perseguindo uma estudante que estava a caminho da escola no conjunto Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na zona norte aqui da capital. Segundo informações da delegada, ele já perseguia essa adolescente há alguns dias. O mototaxista foi flagrado novamente no mesmo dia, cometendo o ato com uma outra mulher em uma rua aqui de Manaus. Nós cruzamos essas informações com o boletim que já tinha sido registrado no dia 4 de julho, quando 2 crianças de apenas 9 anos de idade relataram que estavam brincando no pátio da casa, lá no Braga Mendes, quando elas brincavam sozinhas, no momento em que um homem numa moto, vestido de mototaxista, parou em frente ao pátio, tirou o órgão sexual e começou a praticar a masturbação na frente das crianças. As crianças, muito assustadas, acabaram gritando e esse homem ligou a moto e saiu do lugar. No dia 28, na sexta-feira, uma mulher de 37 anos compareceu aqui e disse que por 2 vezes no bairro Braga Mendes, esse homem cruzou com ela no caminho e também praticou o ato. O mototaxista teve um mandado de prisão por tentativa de estupro de vulnerável assim que foi identificado pela Polícia Civil do Amazonas. Ele foi levado pela própria família até a delegacia após confessar o crime. Como a equipe da delegacia já havia diligenciado para que ele fosse notificado para prestar esclarecimentos, nós obtivemos a informação de que ele estava foragido do seu endereço. Por isso, começamos a divulgar após a decretação da preventiva dele para que ele fosse localizado de imediato, e na madrugada de sexta para sábado a própria família dele acabou trazendo-o até a delegacia. Na manhã do sábado ele foi interrogado e confessou todos os fatos. Rafael Nascimento Ribeiro responderá por tentativa de estupro de vulnerável. Ele será levado ainda nesta segunda-feira para a audiência de custódia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 20 minutos. Agora falando de economia, olha só, o governo do Amazonas arrecadou 417 milhões de reais apenas com o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Esse volume todo foi arrecadado no primeiro semestre deste ano. Pois é, esse valor representa uma alta de 52,7% em comparação com o mesmo período de 2022. O resultado do IPVA teve influência do reajuste do imposto proposto pelo governo estadual e aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas em dezembro de 2022. O governo alegou que
que a medida buscava compensar as perdas de receita com a redução do ICMS aprovada pelo Congresso Nacional. Olha, com a mudança, donos de veículos que eram isentos de IPVA passaram agora a pagá-lo. É o caso do proprietário de motocicletas que ficaram isentos em 2022 e 2021, os proprietários, porque o valor do tributo foi abaixo do limite de isenção de R$200. Pois é, a alíquota do IPVA subiu de 2% para 2,5% para carros e motos com capacidade de até 1.000 cilindradas, motor 1.0, e de 3% para 3,5% para veículos com capacidade superior a 1.000 cilindradas. O maior faturamento mensal com imposto foi registrado em maio deste ano, 89,8 milhões de reais. Olha só, o ICMS, que é o principal tributo na receita do Estado, teve alta de 5,18%. Foram arrecadados 6,9 bilhões de reais entre janeiro e junho deste ano. Isso tudo é resultado do aumento do ICMS de 18% para 20% sobre os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e também transportes. Pois é, grana é o que não falta nos cofres do governo do Estado, né? De janeiro a junho, o Estado arrecadou 15,4 bilhões com todos os impostos e taxas. No mesmo período do ano passado, a arrecadação foi bem menor, 14,13 bilhões de reais. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: onde foram aplicados todos esses 15 bilhões de reais? São 15 bi, né? São poucas obras, o interior está abandonado e a situação do Estado não melhora. A gente sente que não melhora, não anda, está empacado. O Amazonas é o terceiro estado mais violento do país, ainda por cima. A criminalidade manda no estado. O número de moradores de rua só cresce e nós não avançamos nada no saneamento básico em si. Pois é, o Estado não evolui em qualidade de vida, né, na mesma proporção que cresce a arrecadação do governo. Essa, infelizmente, é a verdade, não tem outra. Falta um projeto realmente sério de desenvolvimento para o Amazonas e não se vê nada nesse sentido sendo trabalhado no momento. 18 horas. Olha só, amanhã, hein? Amanhã, mês de agosto, começando aí mais um mês, o ano de 2023, e os deputados, senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal voltam aí às suas atividades, depois de mais um recesso parlamentar, depois de mais um período de férias, de boa. E aí? Pois é, agosto começa movimentado, nos três poderes. Vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, que tem mais informações sobre esse retorno dos trabalhos na capital federal. Olá, Cadu, boa noite. O que é que podemos esperar aí para essa nova jornada no Congresso Nacional, meu irmão? Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Acabou que o recesso parlamentar foi bem maior que o permitido pela lei, Cid. A Constituição Federal, ela diz que o recesso deve começar no dia 18 e só terminar no dia 31, no caso hoje. Só que, informalmente, o recesso começou praticamente depois da aprovação da reforma tributária, que aconteceu no dia 7 de julho. A grande maioria, incluindo a bancada do Amazonas, foi para a base e não voltou mais. Por isso que foi quase um mês aí de recesso, né? Os trabalhos voltam amanhã, no dia 1º, como vocês disseram, mas num ritmo bem menos acelerado, porque muitos deputados e senadores decidiram, em comum acordo com seus partidos, voltar só na semana que vem. O que tem na agenda para essa semana, então, Cid? Uma das pautas principais é a CPI do MST. A comissão vai analisar alguns requerimentos, entre eles aí prorrogar o prazo de funcionamento desta comissão por mais 60 dias e também definir detalhes sobre o depoimento do general Gonçalves Dias, o aquele ex-diretor do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Lembram dele? Aquele claro, que era o general, era o diretor do GSI, que ele apareceu nas imagens do circuito interno de TV do Palácio do Planalto, abrindo, fechando porta para os manifestantes, sendo brother, sendo amigo, omisso naquela ocasião, né? Então agora, só que ele está sendo chamado para a CPI do MST. E nesse fim de semana,
ele foi beneficiado com uma decisão do STF de depor na condição de testemunha e de optar pelo silêncio, caso queira, para não produzir provas contra si. E ele foi convocado pela CPI do MST para explicar a atuação da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, sobre as invasões promovidas pelo MST no início do governo Lula. Então ele tinha por obrigação saber quais eram as estratégias desse grupo militante. Outra pauta importante é o arcabouço fiscal, Cid. A matéria foi aprovada no Senado sob a relatoria de Omar Aziz, que mexeu no texto, e agora as mudanças vão ser analisadas pela Câmara. A apreciação da pauta do arcabouço ainda é um mistério, porque o presidente Arthur Lira ainda não publicou a pauta dessa semana. A oposição, Cid, vai tentar pressionar Arthur Lira para colocar em votação 2 PDLs, que são projetos de decreto legislativo. Um para assustar os efeitos do decreto do presidente Lula sobre a política armamentista do país, que foi publicado há 2 semanas, e outro para assustar o decreto que encerra o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. E essa pauta e esse PDL é de autoria do deputado Capitão Alberto Neto. No Senado, a principal pauta é a reforma tributária, claro. Durante o recesso, Cid, a matéria não se movimentou, foi férias mesmo, a galera parou para descansar. Então, o relator, o senador Eduardo Braga, vai colocar a mão na massa agora. A promessa dele é estabelecer um ponto de equilíbrio entre os pontos que estão divergentes. Um desses pontos é a Zona Franca de Manaus. Tem um grupo de governadores aí se mobilizando as suas bases, suas bancadas, para fazer um grupo de pressão para que Eduardo Braga mude o que foi aprovado na Câmara, porque as exceções que foram colocadas pelo relator e aprovadas pela Câmara prejudicam, segundo esses governadores, alguns setores econômicos de outros estados. Então vai ser briga para mais de metro aí. Cid, Carlão. Ei, Cadu, olha só, no Executivo já está tudo certo para os progressistas e os republicanos aí entrarem com malas e cuias no governo Lula. É o Centrão invadindo, tomando posse, chegando devagarinho, com força no governo, não é isso, Cadu? Eles estão ali, né, tipo poceiros. Eu acho. Poceiros é ótimo, né? Ou seja, mas é quase isso, viu? Tá no caminho. Mas eles estão chegando com força, com velocidade, mas não quanto eles gostariam, viu, Carlão? Essa semana pode ser decisiva em relação ao ingresso do Progressistas e do Republicanos no governo, e é importante frisar, são 2 partidos aí que fizeram parte da base política e também ideológica do governo Bolsonaro, e que agora, num instinto fisiológico, estão forçando a entrada no governo. E o presidente Lula, que precisa de votos para aprovar pautas importantes no Congresso Nacional, está abrindo as portas, convidando para entrar, mas ainda não serviu o banquete, viu? Nos bastidores, a primeira informação é de que a primeira troca deve ser na Caixa Econômica Federal. Vai sair realmente Rita Serrano, que é servidora de carreira, competentíssima na área dela, e entra a deputada Margarete Coelho, do PP de Alagoas. Mais amiga que Arthur Lira que isso, meus amigos. Impossível, né, Carlão? Quanto a outras mudanças, ainda não tem prazo. O presidente Lula deve definir essas mudanças aí essa semana. Mas, por enquanto, republicanos devem ficar mesmo com o Ministério dos Esportes, que a gente já falou sobre isso, que agora vai receber os 3% da arrecadação das apostas online, né? Isso significa dinheiro para poder converter em obras para as bases políticas do Partido Republicanos. O que o Republicanos quer é obra, entregar a obra, ter dinheiro para entregar para suas bases e se projetar para as eleições municipais. Já o PP, a situação segue indefinida por enquanto. O partido quer o Ministério do Desenvolvimento Social, que é a pasta que comanda o Bolsa Família e outros projetos sociais. O governo aceita os termos desde que o Bolsa Família seja remanejado para a Casa Civil. E aí que é esse pulo do gato, o pessoal do PP não engoliu ainda. Mas a reforma não deve parar por aí, o Cid e Carlão. É possível que o governo faça outras mudanças para ampliar o espaço do União Brasil, do PSD, do MDB e do PSB. Ou seja, se progressistas e republicanos estão fazendo esse auê danado para entrar e querendo muito, os outros partidos que já estão dentro, eles não vão ficar com a menor fatia do bolo, né? Então, para isso, vai ser preciso mexer na fatia que pertence ao PT. Vai ter que cortar na própria carne. Tudo pela governabilidade e também pelos votos no Congresso. Carlão e Cid.
Pois é, rapaz, e eu sei que no Supremo Tribunal Federal a movimentação também é muito grande, agora a expectativa em torno da posse do Cristiano Zanin, não é isso? Exatamente, Cid. Amanhã o Poder Judiciário também retorna às atividades e a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que deve fazer aí um discurso de praxe. Na quinta-feira ela vai ter a cerimônia de posse do novo ministro Cristiano Zanin. A gente lembra que a nomeação dele foi resultado de uma coalizão entre governo e oposição que abriram o caminho aí para essa indicação que foi de Lula, né? Zanin foi advogado de Lula durante o processo da Lava Jato e foi um cara importante aí que contribuiu ativamente para a libertação dele, ou seja, o trabalho de Cristiano Zanin contribuiu ativamente para mudar o rumo da história política do nosso país. E o primeiro julgamento que ele deve participar, Cid, é sobre a descriminalização da posse de drogas para uso pessoal, que está pautada para essa semana, que aliás tem muita pauta boa essa semana, viu? Não sei se o STF vai conseguir cumprir. E outra pauta importante, Cid, é a análise da tal legítima defesa da honra, que é uma tese que vem sendo usada pela defesa dos réus que são acusados de feminicídio. O STF vai analisar se essa teoria é constitucional ou não. A tendência é que não, e a gente espera que não mesmo, né? Porque essa tal legítima defesa da honra, o cara mata para se defender a honra dele. Isso não existe, né? Pelo menos aqui para mim não existe. Espero que para o STF também não, e nem para vocês, senhores. Com certeza. Volto com vocês, Cid Carlão. Valeu, Cadu. Valeu, Cadu. Boa noite. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã, mesmo horário. Tchau. Tchau. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas está entre os estados que mais ampliaram liberação de emendas parlamentares em busca de bases fiéis. Olha aí, foi o que apontou pesquisa do jornal O Globo, inclusive divulgada hoje, Cid. Sim, são as emendas aí, essas emendas aí são um instrumento por meio do qual os deputados podem destinar verbas do executivo a seus redutos eleitorais. O valor varia em cada estado. Olha só, exemplo do que vem ocorrendo na esfera federal, pelo menos 8 governadores estaduais ampliaram, 8 governos, no caso, ampliaram a liberação de emendas parlamentares nos primeiros 6 meses de 2023. E os crescimentos mais significativos ocorreram em São Paulo, 231%, a Bahia veio com 181%, Paraíba com 95%, o Amazonas 81%, Amapá 70% e Minas Gerais 5%, pouquinho. 6h33, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia. Mix. Olha só, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que o Amazonas tem mais de 400 mortes por ano no trânsito e metade é de motociclistas. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. 6h33, nós vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã já terça-feira, primeiro dia, inclusive, do mês de agosto, hein? O mês começa quente e ensolarado, Cid, ou você acha que vai chover de montão? Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, vai começar o dia com sol. Olha aí. É uma dificuldade falar isso, né? Bom, chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura mínima vai chegar na casa dos 24 graus e a máxima em 33. Ainda não chegou naquele desequilíbrio, né, que estão falando tanto aí de 36 acima. Enfim, a possibilidade de chuva é de 67% com 15 milímetros de água. E vamos ver o que acontece. A umidade relativa do ar vai ter uma baixa de 52% com máxima de 92%. É o que temos para amanhã. Olha só, o Rio Negro aumentou o ritmo da vazante. De ontem para hoje, o rio baixou mais 8 centímetros e só nos últimos 3 dias o nível baixou 23 centímetros. Na manhã de hoje, a marca no Porto de Manaus era de 26 metros e 80 centímetros acima do nível do mar. Em apenas 4 anos, de 2020 a 2023, o Amazonas registrou mais de 30 mil vítimas de acidentes envolvendo motocicletas. É grave isso. Foram quase 9 mil pacientes atendidos só no ano de 2020. Em 2021, o número foi maior que 9 mil pacientes e em 2022 caiu para 8.063 e continua muito alto, Cid.
Pois é, Carlão, enquanto os governos não decidirem investir no transporte público e reduzir o número de veículos entrando no país, vai continuar isso mesmo, crescente, né? Já esse ano aí, somente até o dia 25 de julho, o número chega a 5.327 pacientes, mostrando a tendência de alta, né? Tivemos 64 mortes em acidentes envolvendo motociclistas aqui em Manaus, número 25% maior do que no mesmo período do ano anterior, quando 48 pessoas morreram. Vamos conferir agora mais detalhes na reportagem de André Meireles. A análise do boletim epidemiológico da mortalidade no Amazonas destaca a variação no número de óbitos por acidentes de trânsito no estado, saindo de 425 em 2018 para 437 até 2022. Na capital amazonense, o ano de maior número de óbitos por esse tipo de acidente foi em 2022, com 289 mortes. Já no interior do estado, o ano de 2018 apresentou o maior número de óbitos por acidentes de trânsito, com 166 mortes. O boletim da Fundação de Vigilância e Saúde no Amazonas destaca ainda que em 2022, a predominância dos óbitos por acidentes com veículos no trânsito são homens com idades entre 20 e 49 anos. Metade das mortes são de motociclistas, seguidas de pedestres e motoristas de automóvel. Os dias de maior ocorrência desse tipo de acidentes foram sábados, domingos e segundas-feiras, sendo o domingo o dia de maior registro, com 98 óbitos. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana registrou até o dia 25 de julho deste ano 64 mortes em acidentes envolvendo motociclistas em Manaus, número 25% maior do que no mesmo período do ano passado, quando 48 pessoas morreram. Excesso de velocidade, manobras arriscadas, uso de álcool são alguns fatores que influenciam na causa dos acidentes. Por isso, de acordo com Stanley Ventilari, diretor de operações do Instituto, ações estão sendo realizadas em Manaus para evitar mais acidentes no trânsito da capital amazonense. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tem intensificado a fiscalização para as motocicletas. Diante dos inúmeros acidentes que têm ocorrido na cidade, a gente percebe que muitos dos condutores ainda insistem em cometer algumas infrações. E o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, com seus agentes, estão ampliando a fiscalização e grandes operações em todas as zonas da cidade, inclusive com medida administrativa de remoção de algumas motocicletas irregulares. Nessa operação que justamente a gente tem feito diariamente com o apoio do BPTran e também do DETRAN, com o intuito de melhorar a segurança viária e evitar que maiores acidentes possam ocorrer, principalmente com motocicletas na cidade de Manaus. Além da fiscalização, o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde coordena o programa Vida no Trânsito no Amazonas. O objetivo do programa é reduzir lesões e mortes no trânsito, conforme proposto pela Década de Ação pela Segurança no Trânsito, iniciativa mundial da Organização Mundial da Saúde. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Para 6 horas e 39 minutos, você no melhor mix do Brasil. Olha só, em agosto teremos a 5ª corrida de rua do Ministério Público aqui em Manaus, e este ano será pela sustentabilidade ambiental, hein, Cid? Sim, e olha só, e para falar sobre essa corrida, vamos conversar agora com o presidente da Associação Amazonense do Ministério Público, doutor Alessandro Samartim. Boa noite. Então, as inscrições já estão abertas, e quanto é que custa o kit dessa corrida? Legal. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix, boa noite Cid, boa noite Carlos. Boa noite, querido. As inscrições já estão abertas pelo site ticketsports.com.br e você pode adquiri-la pelo preço de R$ 104,76, que é o preço do kit. Claro que em cima desse valor também a gente tem as meia entradas para as pessoas acima de 60 anos, assim como as
isenções previstas na legislação. Legal. Quantas pessoas são esperadas na corrida do Ministério Público, que já virou inclusive tradição, não é isso, Alessandro? Já nós estamos na nossa 5ª edição e nós esperamos levar este ano para as ruas de Manaus no mínimo 1.500 pessoas. É muita gente, hein? É muita gente. Como é que vocês fazem para dar segurança, o apoio logístico para isso? É muito grande? É muito grande. A gente trabalha com a equipe profissional da Endurance e também ali com o apoio do pessoal da Companhia Atlética, né? Que faz essa parceria, já realiza há muito tempo. Então tem toda a estrutura. Então o IMTT aqui, o ITRANS na verdade, também faz toda a seleção antes da aprovação do projeto, do trajeto, para que a gente tenha maior segurança. Nesse ano, inclusive, o nosso percurso será diferente do ano passado. Vai ser todo ali na Constantino Neri, ida e volta. É 5 e 10 quilômetros, não é isso? E 5 e 10 quilômetros, isso. Legal. Continua aqui. Então, assim, a gente vai ter a largada ali da Arena Amadeu Teixeira. Você segue em linha reta a partir das 5h30 da manhã do domingo, Dia dos Pais, dia 13 de agosto. E quem faz 5 quilômetros, quando chegar a 2,5 km, tem o retorno. E quem faz 10, passa um pouco mais à frente e volta para a Arena Amadeu Teixeira, onde é a chegada também. Legal. Olha só, senhor Alessandro, nós vamos agora definir aí os serviços. A corrida será dia 13 de agosto, mas as inscrições vão até o dia 8 de agosto, é isso? É antes, não é? Isso, exatamente. Porque a gente precisa encerrar, né? Sim. Na verdade, para organizar, né? Ter quantas pessoas e tal, não é isso? Isso. E a inscrição vai até o dia 8 ou até enquanto durar o estoque do kit, que a gente programou esse ano 1.500 camisas. Então, corra, faça logo a sua inscrição, porque a gente Pode ser que acabe antes, Pode né? ser que acabe antes. Mas o ouvinte da Mix, ele é diferenciado, ele terá aí reservado uns kits que a gente separou para serem sorteados. Na hora. Bacana. Dois kits serão sorteados, portanto, no decorrer desse tempo, desse processo todo, aqui na Mix. Fique ligado, hein? E a retirada dos kits está programada para quando? Para os dias 11 e 12, aqui no Manauara, na Track Field. Você vai retirar o seu kit com seu comprovantezinho de inscrição. Ele vai chegar lá, vai apresentar seu documento de identidade, vai poder retirar o seu kit completo, que é composto da camisa, da viseira e do squeezezinho de água. E a medalha por participação você recebe quando concluir o percurso lá da nossa corrida. Correr em alto estilo. Valeu, conversamos agora com o doutor Alessandro Sanmartin, que é presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. Querido, suas considerações finais. Bom, queria convidar você, nosso ouvinte aqui da Rádio Mix, para se inscrever e participar dessa corrida, em que pese a gente tenha por tema a sustentabilidade ambiental. A corrida ela vai além, ela cuida do bem-estar, ela cuida da saúde, e esse ano a gente vai comemorar o Dia dos Pais juntos, correndo, caminhando. Não se preocupe se você não corre, você pode caminhar. Ela é altamente democrática e a gente conta com a sua participação. O importante é participar. Exatamente. Eu conheço muita gente que vai ver o Carlão nessa. Só de onda. Mas não tenho dúvida. Valeu. Conversamos então com o doutor Alessandro Sanmartin. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, querido. Boa noite. Obrigado, boa noite. 6h43. 18 horas. Olha só, hein? A Campus Party, considerada a maior experiência tecnológica em internet, jogos, educação e empreendedorismo do mundo, está chegando a Manaus, hein, Cid? Olha aí. E o astro do heavy metal, Bruce Dickinson, vocalista aí da banda Iron Maiden. Ninguém gosta muito, né? Será o principal palestrante da Campus Party Amazônia. E, claro, que acontece entre os dias 11 e 15 de outubro. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente os detalhes sobre esse evento. Confira. O vocalista da banda Iron Maiden e empreendedor Bruce Dickinson será o principal palestrante da Campus Party Amazônia, que acontece em Manaus entre os dias 11 e 15 de outubro no Estúdio 5 Shopping Centro de Convenções. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima em São Paulo durante a 15ª edição da Campus Party Brasil. Além de vocalista de uma das bandas de heavy metal mais influentes do mundo, Bruce Dickinson tem experiência em negócios, empreendedorismo, mentoria e pensamento criativo com
um amplo conhecimento nos setores aéreo, cervejeiro, cinematográfico. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando do vocalista do Iron Maiden. Então é alguém que tem muito a contribuir, alguém que tem uma bagagem e deve falar sobre drones, sobre aeronaves que poluem menos o meio ambiente. Essa será uma grande oportunidade de mostrar o potencial do Amazonas para se tornar referência ao aliar tecnologia e desenvolvimento sustentável, além de aliar investimentos e de gerar soluções para demandas aqui do estado, como melhoria da conectividade. Durante o anúncio foi destacado que a Zona Franca de Manaus abriga uma grande quantidade de empresas do perfil tecnológico. Quanto mais a gente tiver pessoas falando sobre sustentabilidade, conhecendo sobretudo a Amazônia, vai ter mais força nessa luta nossa pela sustentabilidade. Esse é um momento muito importante porque é um evento que atrai pessoas do Brasil e do mundo todo e é uma oportunidade para poder conhecer um pouco mais da Amazônia. Muita gente conhece a floresta, mas pela copa das árvores e não conhece suas verdadeiras raízes. A versão amazônica do evento vai seguir o formato adotado nos outros estados brasileiros, com foco, é claro, na sustentabilidade, inovação e tecnologia. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h45, você no melhor mix do Brasil e nós vamos conferir agora em tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira com Cid Soares. Previsão do tempo. Madrugada de céu encoberto, lua meio escondidinha, 24 graus de temperatura. Vai ser uma noite agradável, né? Com 90% de possibilidade de chuva, 10 milímetros de água. Vamos lá, né? 51% é a umidade relativa do ar. Deve atingir uma baixa aí. É a nossa previsão para hoje. 6h46. Agora nós estamos chegando aí na hora de conferir os bastidores da política, o que está acontecendo na política local, o bafafá da política local, aquele bastidor que só elas sabem. Boa noite, Cíntia Blink. Então a polêmica, olha só, a polêmica, a deputada estadual Joana Dark, né, foi vaiada de novo na festa do Cupuaçu. É isso mesmo, Cíntia? Conta pra gente aí. O que aconteceu com a Joana Dark nessa festa? Ela falou alguma coisa? Boa noite, fala de novo aí que tava em off. Ok, boa noite, Carlão, boa noite, Cid, todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, a deputada Joana Dark nos rendendo mais uma pauta. Olha aí. Ela tá tendo aí um inferno astral, de fato, né? Dessa vez ela foi pra Presidente Figueiredo. Normalmente ela não fica muito por aqui, ela tava fora e ouviu aquele coro, né, de já comeu, e dessa vez ela ouviu também uma vaia aí bem ensurdecedora. O que eu pergunto, já rodou muito esse vídeo nas redes sociais, mas para caso a pessoa que tá acompanhando a gente ainda não tenha escutado, não tenha tido essa oportunidade, vamos colocar aí o acontecimento lá em Presidente Figueiredo? Será a Rainha do Cupuaçu 2023. Gostaria de convidar a deputada estadual Joana Dark. Aqui comigo, deputada Mega, essa protetora dos animais e essa linda guerreira, essa mulher, Foi durante a tradicional festa do Cupuaçu, no município de Presidente Figueiredo. Deu pra ouvir bem a vaia, né? Deu pra ouvir bem e claro. Deu pra ouvir pouco o apresentador, né? Mas, então, o que aconteceu? Durante ali a festa, teve a entrega da vencedora da Rainha do Cupuaçu e a deputada foi convidada para entregar a coroa da rainha, enfim, né? Aquele momento especial. Ela foi recebida aí dessa maneira pelo público. A gente precisa fazer uma leitura do que aconteceu. Essas vaias, elas são uma resposta para o trabalho da parlamentar. Normalmente, a gente tem a oportunidade de devolver o que acontece, né? Devolver a crítica nas urnas. Dessa vez não está tendo eleição. Então, essa resposta vem em outras formas, sai da garganta e foi o que aconteceu. Agora, a pergunta que fica é se essa crítica vai ser levada a sério pelos outros deputados estaduais do Amazonas, porque vamos lembrar, eles estão voltando de férias amanhã e tem um pedido de cassação da deputada que está sendo analisado. Como é que essas vaias chegam ali? A Assembleia vai ouvir o povo?
Acho que tem que ficar essa pergunta. Cid, Carlão. Bom, é difícil a gente pensar numa coisa dessa, mas enfim. Você tem um ranking aí dos deputados estaduais campeões em falta e de gastos. Quem é o maior gazeteiro e o maior gastador perdulário, Blink? Eu vou contar porque, né, não sou baú, vamos lá. Claro, vambora. A transparência da Assembleia conta pra gente que o mais gastador, e aqui eu tô falando de CEAP, tá? Da cota de exercício de atividade parlamentar, mais conhecido como cotão. É aquele dinheiro que eles usam pra conseguir fazer a atividade deles, ou seja, gasta com telefone, com viagem, com uma série de coisas. Gasolina, sempre é demais, consultorias. Primeiro lugar foi para o deputado Sinésio Campos, a gente está contando aqui de fevereiro a junho, tá? R$ 207.940. Mais ou menos nesse mesmo valor, 207.416. O segundo lugar fica com o deputado Abdala Frasch. Logo em seguida, os dois são veteranos, tá? E depois vem um novato, que é Mário César Filho, com 1.999, 300 e tanto. Depois vem Adjunto Afonso, também veterano, com 1.999, 312. Então fica quase um empate entre Mário César Filho e Adjunto Afonso. Depois a gente tem George Lins, também novato, filho de Belarmino Lins, Belão, com 1.909, 199.287. Eu estava estranhando esses números. É que eu sou jornalista, perdão, gente. Mas ficou na faixa de 200.199, quase 200, 199, enfim. Mas bateu mais de 200 mil de gasto de fevereiro até junho desse ano. E os que menos gastaram foram Tiago Abraim, que é novato, João Luiz, que já está na casa há um tempo. O Tiago Abraim gastou menos de 40 mil. João Luiz já foi para 139 mil. Delegado Péricles, 150 mil. 150 mil também, mas um pouco mais que isso, é Francisco Gomes, Doutor Gomes, mais conhecido. Carlinhos Bessa ficou com 173 mil de gastos. Sobre faltosos, que você também perguntou, quem mais faltou foi a deputada Maiara Pinheiro. Depois dela vem a deputada Joana Dark, depois vem Sinésio Campos e Adjunto Afonso. Sinésio Campos está tanto entre os que mais gastam quanto os que mais faltam, viu? Depois, entre os que mais faltam, delegado Péricles e Vanderlei Monteiro. Foram 65 sessões nesse período de fevereiro até junho. E a que mais faltou esteve em 44 sessões, e o que menos faltou foi Maíra Dias, que foi a 63 das 65 sessões. Falta não justificada, será se é descontada, Cíntia Blink? Não justificada é a única que é descontada. Todas as justificadas, elas não são descontadas ali. É assim que você faz o salário, né, do parlamentar. É ele indo à sessão. Mas a justificativa também tem que ser plausível, né? Mas aí vale dizer motivos fortuitos e fui tal. ali, e tal. Voltei e tal, sim. Então, não é bem como o nosso trabalho. Não é. Não tem que bater cartão. Não. Bater ponto ali e tal, pá. Deveria. Eu acho. Também. Cid, Carlão. Olha, Cíntia, olha só, as lideranças do PT bateram o pé e anunciam que o partido vai sim ter candidato a prefeito. Eu faço aqui, o PT sempre bateu o pé nas eleições e nunca teve partido, mas agora parece que vai ter. Qual será o talvez escolhido, Cíntia? Esse negócio de bater o pé, fazer beicinho e seja lá qual birra for, não tem funcionado e parece que não vai rolar muito. Mas enfim, deputado Sinésio Campos, que é petista, defendeu a legislatura própria e em 2024 disse que a presença do Lula por aqui, isso fortalece que isso aconteça, mas vamos lembrar que o PT ele não é sozinho, ele é uma federação que tem o PT, o PCdoB e o PV, e Heron Bezerra do PCdoB já falou que quer. Então a gente consegue ver o quê? Um PT que vai brigar muito entre si, a exemplo do que acontece no PL hoje, entre Alberto Neto e Coronel Menezes. E então que tragam pautas pra gente, entendeu? Mas vamos acompanhando de perto. Volta amanhã, pode ser? Pode, claro. Pode ser, sim. Mesmo horário, por favor. Mesmo horário, de preferência. Valeu, conversamos aí com Cíntia Blink, que traz para nós aí semanalmente os bastidores da política amazonense. 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte.
Cid Soares, como é que tá aí a situação? O Amazonas Futebol Clube voltou a vencer e recuperou a liderança da Série C, mas você vai falar de outros assuntos antes desse ou já vai começar? Prefiro começar por esse mesmo. Vai começar por aí? Sim, legal. Claro. Olha, ontem nós tivemos a vitória realmente do Amazonas por 1-0 sobre o Figueirense lá no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis, Santa Catarina. Né? Ficou bem na foto mesmo, porque a gente jogar fora já é uma dificuldade, né? Mas traz esse respiro, né, para o Amazonas. Parnaíba vence e abre boa vantagem sobre o Nacional no mata-mata da Série D. O Tubarão marcou 2 vezes ainda no primeiro tempo e agora pode até perder com um gol de diferença no jogo de volta aqui em Manaus, que se classifica para as oitavas de final. Ficou meio ruinzinho pro Nassa, né? Bom, o Botafogo da Paraíba venceu o Manaus por 2-0, aquela velha história vai invertendo, né, até chegar nisso, ó. Ontem à noite, no Almeidão em João Pessoa, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time paraibano assumiu a 2ª colocação, enquanto a nossa equipe amazonense entrou na zona de rebaixamento, que era lamentável, né? É lamentável, a gente já esperava isso. Sábado, os franceses fizeram um primeiro tempo impecável e Le Sommer deixou dela. A França assume agora a liderança do Grupo F e o Brasil terminou fora da zona de classificação. A vitória da Jamaica contra o Panamá por 1-0 derrubou a nossa seleção brasileira para a 3ª colocação. Essa é a Copa do Mundo feminina e o Brasil encara agora a Jamaica em jogo que define a vaga para as oitavas de final. E a França enfrenta o Panamá. Os jogos pela última rodada da fase de grupos serão na próxima quarta-feira, portanto no dia 2 agora, né? Às 6 horas da manhã, horário de Manaus. A Noruega atropelou a Filipinas por 6-0. Suécia bateu a Itália por 5-0, é só placar cheião. E Nova Zelândia ficaram no 0-0. Quando não é nada, é nada, 0-0 mesmo. E a Colômbia venceu a Alemanha por 2-1, que eu achei até bem legal, um jogo super disputado. E hoje teve Japão e Espanha, e Costa Rica jogou com Zâmbia no mesmo horário. Tivemos aí a vitória inédita do Marrocos, Carlão. Essa aqui deu notícia à beça, né? A Copa do Mundo Feminina. No Highlands, Benzina fez história aí ao se tornar a primeira jogadora a usar o hijab, que é aquele véu cobrindo a cabeça, né, da mulher. Jogo encerrado em 1-0. Deu bom. Bom, Campeonato Brasileiro, rodada 17, sábado. Por incrível que pareça, você não vai acreditar, mas o Vasco começou perdendo o jogo por 1-0, sim. Não, nunca. Do Corinthians. E acabou derrotado por 3-1. Não, isso não acontece. Estou falando para você. Um jogo relativamente equilibrado, mas com problemas de finalização por parte do Vascão, que segue na lanterna com a 20ª posição do campeonato e o Corinthians é o 14º. Lanterna é tipo último lugar, é isso? É isso. Digamos que seja isso direto. Bom, com a vitória de virada, Flamengo foi a 31 pontos, assumiu a vice-liderança do Brasileirão, chegou a 10 jogos invicto. O atleta amazonense, essa para encerrar, Pedro Nunes está de parabéns aí, o parintinense conquistou medalha de ouro no lançamento do dardo com 80,26 metros e garantiu vaga no Mundial como líder do ranking sul-americano com 83,89 metros que conseguiu no primeiro semestre do ano, quando quebrou o recorde brasileiro da prova. Era isso, Carlão, que tínhamos para hoje. Mix. Economia. Agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,03%, cotado a R$ 4,73. O euro também fechou o dia em baixa de 0,29%, comercializado a R$ 5,20. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,84%, comercializado a R$ 138.978. E o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,41% aos 121.886 pontos. Você está ouvindo 18 horas. Bem, agora vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, é com você. Editorial 18 horas. Amazonas vive um verdadeiro flagelo de acidentes e mortes de motociclistas no trânsito. De 2020 a 2023, a Secretaria de Saúde do Amazonas registrou no estado 32.127 vítimas de acidentes envolvendo motocicletas. Esse ano, até o dia 25 de julho, o número já chega a 5.327, com 64 mortes, com tendência de alta, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana
urbana de Manaus. O número é 25% maior do que no mesmo período do ano passado. Por fim, a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou que mais da metade das mortes no trânsito do Amazonas é de motociclistas. Foram 219 vidas perdidas no ano passado. Os números revelam a consequência nefasta da imprudência de motociclistas que ameaçam a própria vida e a de outras pessoas no trânsito de Manaus e do interior do estado. 18 horas. Agora 7 em ponto, Cid Soares, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.